Se a gente observar, né, a história, a gente tem que o primeiro consolador teria sido Moisés, o segundo, o próprio Cristo, e o terceiro, o Espiritismo. E quando a gente e o Espiritismo ele nos traz principalmente a ideia da reencarnação. Nós somos reencarnacionistas. Nós acreditamos que temos várias passagens por essa terra, ocupando diferentes corpos em diferentes épocas, exercendo diferentes atividades, como um processo de aprendizagem. E esse aprendizado, ele se torna possível através das várias reencarnações que nos é dada de presente a oportunidade de termos. Kardec encerra esse estudo no item 23, dizendo que, em resumo, ao homem restam 4 alternativas para o seu futuro além-túmulo. O primeiro é o nada, segundo a doutrina materialista. A segunda, a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. E nessas duas, os laços de família são rompidos pela morte. E não há nenhuma esperança de se reencontrarem, porque não vão existir. Na terceira, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, que é a pregada pela Igreja Romana, é aquela ideia de que ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, segundo as minhas atitudes. E isso faz com que torna possível até algum encontro se a gente tiver afinidades, se a gente tiver atitudes semelhantes, se a gente tiver no mesmo grau de desenvolvimento, é possível que nos encontremos lá no céu ou lá no inferno. E a quarta opção é a conservação da individualidade com o progresso infinito, que é a pregada pela doutrina espírita. E que aí, nesta ideia, nós encontramos a possibilidade de nos encontrarmos infinitas vezes em infinitas reencarnações. Algumas pessoas têm a preocupação, mas então, eu devo ter, se eu tive 1000 encarnações, eu tenho 1000 pais, 1000 mães, E aí, como é que é isso? As informações que a gente tem é de que os espíritos se reencarnam em grupos, assim como vivem em grupos no mundo espiritual. E esses grupos são formados por afinidades. Essas afinidades faz com que a gente se atraia mutuamente. Então, provavelmente, o seu pai hoje já foi seu irmão, já foi sua mãe, já foi alguém do teu núcleo familiar. E assim, além disso, nos dá a oportunidade de resolvermos as pendências que criamos nesse convívio em diferentes épocas. Nós temos a oportunidade não só de nos reencontrarmos em grupos, como ainda
de evoluirmos juntos. A gente tem que ficar muito atento aos adágios populares, porque o que a cultura popular diz tem muito peso, né? Muitas vezes a gente diz assim, fulano é tão esquisito que nem parece da família. Provavelmente não seja mesmo. É um visitante, digamos assim. Alguém que reencarnou naquele núcleo familiar para trazer a oportunidade de aquelas pessoas praticarem, exercitarem aquilo que vem apregoando, como nós aqui na Casa Espírita, né? Os espíritas, nós vivemos em busca de desenvolver determinadas habilidades, né? Então, nos é dado esses espíritos como oportunidade de aplicarmos, passarmos da teoria à prática. A tolerância com a diferença, né? O amor por aquele que é diferente da gente, amar apesar das dificuldades de conviver. Né? E para aquele ser é uma oportunidade de aprender através do exemplo daquele grupo em que ele foi inserido. Então, nada acontece sem um motivo, e um motivo justo. Né? Deus é justo. Ele jamais nos coloca em situações que não seja para o nosso aprendizado. Sejam elas quais forem. É sempre uma oportunidade de aprendermos algo naquela situação em que a gente está vivendo. E a reencarnação, né, permite com que a gente apare arestas, né, com os seres, mesmo com quem a gente tem afinidade. Às vezes a gente precisa estar aparando, estar nivelando, para que a gente consiga melhorar esse convívio. Então, não tem por que a gente ter essa preocupação de ter uma família infinitamente grande. Né? Que faz parte do egoísmo humano, né? De achar, então... Porque se a gente fosse pensar como espírito, né? A gente é filho de Deus. E como filhos de Deus, somos irmãos. Mas a gente ainda está bastante longe disso, né? De colocar isso em prática. É uma teoria que a gente conhece, que a gente divulga, mas ainda é difícil de praticar. Um exemplo é esse, né? Mas a gente tem que estar atento, né, para essas questões. Não tem por que ficarmos preocupados com isso. Então, a reencarnação, o que ela faz é fortalecer os laços entre os familiares. Quando a gente vai para a erraticidade, para o mundo espiritual, lá nos reencontramos com grupos afins, que são as nossas famílias espirituais, que não retornaram para a encarnação junto com a gente. E esses que ficam lá, eles nos acompanham. Se estão num nível de evolução tal que permitam se tornarem anjos da guarda, eles se tornam, nos acompanham, né? São os nossos mentores. E aqueles que ainda não estão com possibilidade para isso, eles nos acompanham assim como a gente acompanha eles daqui da Terra, com preces, com pedidos, né? A gente tem exemplos nos livros espíritas, na literatura a gente encontra, né? Do lado de lá, os espíritos solicitando socorro para nós que estamos aqui encarnados. Filhos, esposos, né? Os afins, que aqui estão separados momentaneamente pelo envoltório carnal de quem está encarnado e o outro que está na condição espiritual.
Quando a gente pensa nisso, a gente vê o presente que é essa doutrina, que nos permite quebrar essa ideia de que as coisas seriam assim, definidas numa encarnação. E onde estaria a justiça de Deus? Não é? Se eu só tenho uma encarnação, eu só tenho um estilo de vida, eu só tenho uma oportunidade de encontros, as pessoas que eu amo desaparecem da minha vida de repente, e de repente me dizem que eu tenho que amar, eu vou amar para quê? Eu vou amar e vou perder o objeto do meu amor assim, num estalar de dedos, quando me sepultarem. Ou quando eu fechar os olhos e parar de respirar. Qual o sentido? Mas quando a gente sabe que a gente vai e volta, que a gente tem essa oportunidade, a gente começa a observar que faz sentido. Eu hoje estou vivendo uma condição que amanhã outra pessoa do meu grupo de afinidade vai estar vivendo. E a gente vai trocando os papéis. Eu hoje sou mulher, amanhã eu posso ser homem, eu posso ir trocando essas experiências, né, para experimentar, para sentir na pele o que o outro sentiu. Isso justifica também aquele sentimento que a gente tem, ou de uma afinidade momentânea com alguém. Tem pessoas que a gente vê pela primeira vez e é que a gente quer chegar perto. Alguma coisa nelas nos atrai. E a gente não sabe de onde vem isso. Outras que a gente olha assim, não quero, né? Não quero me aproximar. Ah, mas eu sou espírita, eu não sinto isso. Eu ainda sinto. Né? E o que o espiritismo me ajuda é não sentir afinidade por uma determinada pessoa, o que lá na minha profissão a gente chama de empatia, mas ter o cuidado de eu não preciso querer ficar perto, eu não preciso querer conviver, mas eu posso orientar a buscar uma outra pessoa, eu posso, né, fazer uma prece em direção a ela, que é diferente de eu não sentir a afinidade e alimentar uma ojeriza pela pessoa. Eu entendo que por algum motivo nós estamos vibrando em sintonia diferente. E eu não sou obrigada a querer conviver naquela sintonia. Mas isso não significa que eu vá querer prejudicá-la, que eu vá querer, né, que ela se dê mal por isso. De repente, quem pode estar numa vibração inferior seja eu, né? E não a outra pessoa que eu estou julgando. Outro dia eu vi a Elis fazendo, né? Cuidado quando você aponta o dedo, que tem um indo para Deus, um para a pessoa e 3 vindo para você. Que é o que a gente sempre diz. Aquilo que me incomoda no outro, na grande maioria das vezes, é o que há de errado comigo. Porque se eu estou com tudo resolvido naquela questão, o outro não me incomoda, porque ele pode ser o que ele quiser e não me incomoda. Mas se me incomoda, é porque eu ainda tenho alguma coisa a resolver nesta área. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que, por sermos espíritas, nós já temos um nível vibratório excelente, que nós já somos pessoas quase iluminadas. E não é verdade, né? Nós estamos buscando aprender, estudar,
né? Kardec disse: instruí-vos. E é o que a gente está fazendo. A gente está buscando se instruir e exercitar muito timidamente o que nos é ensinado através da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela traduz para a gente Jesus de uma maneira menos preconceituosa, com menos tabus, né? E se a gente observar a evolução da humanidade, a gente vê que a gente começou lá nas cavernas, né? E aí a gente foi crescendo, tem aqueles homenzinhos um atrás do outro, né? Que o primeiro é um macaquinho ainda, né? Bem parecido, um primata, e vai, né? Até chegarmos a essa forma de hoje. Por que as religiões também não teriam que passar por esse processo evolutivo? Está passando, né? Eu vi esses dias na TV alguém mostrando uma sinagoga, né? E falando que, eu não sei o nome, rabino, alguma coisa, eu não lembro, não sei o nome correto, estava fazendo na oração um pedido para que no mundo não houvesse mais mortes por causa das religiões. Né? Então, não é só o espiritismo que está evoluindo, está havendo uma evolução lenta, paulatina, nas outras religiões também. Né? É uma exigência natural, é uma lei natural evoluir. E a gente está vendo hoje, né, no comando da Igreja Romana, um Papa que nos surpreende, né, com atitudes espíritas. Ele não sabe, né, mas nós sabemos. Eu creio que ele não saiba, né, mas a gente sabe que estão de acordo com os preceitos doutrinários espíritas. Isso é evolução. Né? Então, nós estamos passando por um processo evolutivo. A gente olha muito, né, e fala muito, e lamenta muito o momento em que a gente está vivendo na Terra. Porque é um momento de provas, né, que faz calar fundo nos nossos seres a dor, né, uma dor universal que atinge, né, todos os seres, inclusive o nosso planeta, que é um ser vivo. Então a gente vê essa agonia que os espíritos nos dizem que acontece pela eminência, né, de uma transformação no planeta. Mas também nós temos que voltar os nossos olhos para as coisas boas que estão acontecendo ao nosso derredor. Né? Para essa evolução que vem acontecendo. Paralela a isso tudo, né? Nós temos, vemos crianças, eu vi esses dias, acho que foi no grupo daqui do centro, um vídeo de uma criancinha, né? A mãe servindo carne, e ela disse, era polvo, parece, e ele disse, mas por quê? Ele não é um animal? Né? Cadê a cabeça dele? Né? E foi questionando, e ela dizendo, você não quer comer? Ele disse, não, eu não quero comer os animais. Né? Por quê? Porque animais é para a gente proteger, e não para a gente comer. Né? Quando você vê isso acontecendo,
numa criancinha que nem fala direito, o que está nos mostrando? Evolução, né? São seres que estão retornando, né, num nível evolutivo que já não querem mais, né, consumir carne. Não quer aprender a comer os animais, porque os animais são para ser protegidos, né? Então, e muitos outros, né, exemplos que, se a gente parar para olhar, né, estão aí batendo nas nossas portas, mostrando, provando para a gente que esse tempo novo, essa nova era, já está aqui no nosso meio, né, se mesclando, né? E aí, nesse matiz, nessa mistura, né, de elementos, começa a nos influenciar também. Começa a trazer para a gente uma energia diferente, que a gente possa, né, tá nos preparando, se não nessa, mas quem sabe na próxima reencarnação, já estarmos melhor sintonizados com esses novos propósitos. A própria espiritualidade nos diz da necessidade de um cuidado, de um preparo, inclusive para a transição alimentar, que não é assim, eu parei hoje e pronto. Ninguém quer que ninguém adoeça, porque nós temos um organismo e um psiquismo ainda muito influenciado pelo consumo de proteína animal. Mas a gente pode, né, ir reduzindo, ir preparando, né, a nossa psicosfera para que essa mudança venha se efetivar no futuro. E os animais também reencarnam, né? Eles também vão e voltam, tem uma missão, né, de nos ajudar. A gente pensa que eles são inferiores, mas a função deles é nos ajudar, né? E já ajudaram muito. Hoje a gente já está tendo substitutos, né, proteicos que nos permitem ir fazendo uma transição gradativa para que a gente não entre num processo de anemia grave, né? Essa é uma das questões, né, quanto ao processo evolutivo. Nós temos a Terra, esse planeta que nos acolhe e que foi decorado de uma forma belíssima pelo Criador. De manhã, quando a gente se dispõe a olhar, tem um sol surgindo, né? Que nos aquece, que permite com que tudo germine. Né? À noite, desponta uma lua, né, de diferentes formas, em diferentes ocasiões, né? Que às vezes a gente hoje está tão absorvido pela nossa tecnologia que a gente perde muito da tecnologia universal que nos rodeia, né? E gratuitamente. Os mananciais de água, né, que a gente tem. Então, toda uma estrutura, né, que precisa ser cuidada e que é uma questão de evolução dos espíritos. A gente não sabe, né, como é que vai ser o nosso planeta daqui a algum tempo. Quais serão as necessidades de nós encarnados aqui com essas mudanças que estão acontecendo? Qual a densidade dos nossos corpos? Não sabemos.
mas nós temos certeza de que nós precisamos da Terra como espaço reencarnatório. Nós precisamos ter esse lugar para voltar. Independente de quais características ela tenha. Independente de quais características terá o nosso corpo, que certamente vai ser adequado às condições que ela tiver. Mas é um lugar que nos foi dado de presente. Mudar daqui só vai acontecer por evolução, uma grande evolução, ou por não acompanharmos a evolução da maioria. E se a gente já acha difícil conviver aqui hoje, com as situações em que a gente enfrenta, imagina se a gente tiver que ir para um planeta em um nível de vibração inferior ao nosso. Vai ser muito sofrido. Vai ser um progresso à custa de muita dor. Que a gente possa cultivar o amor em nós, para que tenhamos, no momento de sairmos daqui, de pegarmos as nossas malas e mudarmos para um outro planeta, que seja para um com a vibração melhor do que aqui, porque nós estejamos melhorados. Mas enquanto isso, a gente precisa daqui, que tem as condições ideais, para nós nesse momento. E precisa do nosso cuidado, do nosso amor. Então a gente tem motivos para amar. O amor não foi pregado como uma coisa injustificada. Às vezes eu já ouvi as pessoas dizerem assim: mas como pode? Jesus se deixou imolar na cruz. Com que objetivo? Ele se suicidou. Não foi nada disso. Nós o matamos, mas ele não suicidou. Ele sabia que nós faríamos isso. Mas o objetivo era dizer para a gente que existia outras formas. Que era possível agir de uma maneira diferente. Que quando a gente quer, a gente pode mudar. Os nossos preconceitos, a nossa vaidade, ela faz com que cometamos falhas que nos coloca girando de encarnação em encarnação, repetindo os mesmos erros. E Jesus foi um exemplo. Ele era o enviado de Deus. Ele podia, com a força espiritual dele, ter anulado todos. Mas e aí? Nós teríamos aprendido o quê? Ele veio e trouxe para nós o exemplo de amor. Até onde foi o amor daquele homem e até onde vai até hoje. O amor desse espírito pelos seus irmãos. Reencarnar na Terra para um espírito do calibre de Jesus
não é fácil. Não foi fácil. Para chegar até nós, tem que rebaixar em muito, mas em muito, muito mesmo, o nível vibracional. Porque senão nós não suportaríamos a presença dele. É. Ele está no além, mas a energia dele está aqui. Raras vezes eu ouvi videntes de uma casa espírita relatar a presença de Jesus, como se estivesse fisicamente no local. Mas todos nós sentimos e convivemos com a energia dele o tempo todo. Basta nós observarmos. Basta ligarmos as nossas antenas, porque o nosso espírito possui antenas, radares, que quando a gente pensa, isso é ativado pelo nosso pensamento. Quando a gente pensa, a gente abre o acesso. E quando a gente abre, a energia chega. Ela está vibrando no nosso meio. A gente vê, principalmente na Igreja Romana, a questão dos santos, as beatificações, o santificado lá, daqueles que depois de partir conseguiram ajudar alguém. Quantos santos nós teríamos na doutrina espírita se a gente fosse relatar todos os socorros, todas as curas, inclusive físicas, que nós recebemos através dos mentores. Então, nós temos inúmeras citações, em diferentes graus, em diferentes situações, quando a gente abre os nossos corações em prece, o socorro vem imediatamente. Porque ele nos é oferecido o tempo todo. Nós é que nos desviamos. Nós é que esquecemos. Nos esquecemos que o objetivo da nossa reencarnação é crescer, é aprender. Mas a gente quer saber, a gente quer ensinar, a gente quer mostrar quão grande a gente já é. E isso nos diminui, nos reduz. Isso faz com que a gente repita o ano. E a gente volte na próxima encarnação, geralmente no mesmo núcleo familiar, para tentar novamente. Ah, mas todo mundo evolui na mesma velocidade? Claro que não. Você tem chance. Existe o livre-arbítrio. E você tem chance de crescer, se você se dedica mais. Se você aprende mais rápido, se você busca aprender mais rápido.
Então você tem chance de passar na minha frente. Isso é justo? Justíssimo. É um mérito pelo trabalho, né? Quem trabalha mais, quem se dedica mais, é justo que receba um salário melhor, né? Então, a gente vê, mas é porque é um espírito muito antigo. Nós somos espíritos milenares, mas não significa que eu seja mais velho ou mais jovem do que o outro que está lá numa posição bem melhor do que a minha. Significa que ele se dedicou mais. Ele olhou para qual o objetivo, fixou, teve como foco o objetivo real da existência, que é o cuidado com o espírito. Né? Nós somos um espírito encarnado em um corpo. A gente não é um corpo. Porque se a gente fosse um corpo, a gente estaria de acordo com aquelas doutrinas antirreencarnacionistas. A gente acabaria com o corpo. Mas nós somos seres que habitamos um corpo. Antes da gente nascer, né, tem um período de preparação, 9 meses, para que a família se prepare para receber aquele espírito. Para que aquela família tenha a oportunidade de se organizar para recepcionar um novo ser. Então, durante esse tempo, há toda uma expectativa, um acompanhamento. E o espírito está se preparando para voltar a habitar um corpo. Quando a gente desencarna, o que acontece? Há um desligamento desse corpo que nós nos ligamos quando nascemos e nós voltamos para a erraticidade, para o mundo espiritual. O nosso corpo fica e vai para a Terra. E enquanto encarnados, muitas vezes, nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que somos espíritos encarnados e nos iludimos de que somos um corpo, que precisamos viver unicamente a vida do corpo, as necessidades do corpo. Às vezes até nos escravizamos em função disso. As necessidades sociais. Mas em cada reencarnação, a gente volta pelo espírito. O corpo é o veículo que nos é dado, nos é emprestado, para nos ajudar a fazer esse processo aqui. Sem o meu corpo, vocês não iriam estar me ouvindo, exceto para os médiums, com exceção para os médiums auditivos. Quantos espíritos desencarnados se encontram aqui hoje, participando do nosso estudo? Não sei, mas com certeza tem vários. Tem os que vêm para nos ajudar, para nos inspirar, para ajudar a gente a falar. Tem os que vêm para aprender, são trazidos para aprender com o estudo que a gente está fazendo. Tem aqueles que vêm nos acompanhando porque gostam da gente, que faz parte do nosso núcleo de afinidades,
E aqui é um bom lugar para visitar a gente, né? Tem aqueles que não têm tanta afinidade, né? Mas que por algum outro motivo possam estar nos acompanhando, e é uma oportunidade para os que estão cuidando da gente fazer essa separação, esse desligamento. Então, num ambiente como esse, né, tem muita coisa que nos escapa aos sentidos. Mas que estão sob o controle, né, dos nossos amigos. Quando a gente fala dos nossos amigos espirituais, são aqueles seres, espíritos desencarnados, que estão num nível de evolução bem acima do nosso e que colaboram com as atividades de quem está aprendendo. Como os professores fazem nas escolas. O que o professor faz? Ele organiza o ambiente, ele diz, né, o que deve ser, em que direção devemos olhar. E é isso que os mentores fazem durante um trabalho. Porque nós não temos informações aqui e agora com os nossos sentidos físicos, muitos de nós. Mas nós temos intuição, que é uma espécie de uma lanterninha, né? De um microfone, de alguma coisa que capta informações, né? Que a gente não sabe direito de onde vem. Muitas vezes a gente até confunde com o nosso próprio pensamento. Mas que, na verdade, nos está sendo dito por quem está nos ajudando. E se a gente tem alguma ideia, muitas vezes eles vêm e colaboram e enriquecem. E é importante que a gente esteja atento a isso, que a gente agradeça isso. Chico dizia que ele, quando desencarnasse, não, que Emmanuel disse para ele que quando ele desencarnasse, Emmanuel reencarnaria e que Chico deveria cuidar dele. Ou seja, ele estava dizendo assim, vamos trocar de papéis. Isso é afinidade. Porque tinha que haver muita afinidade entre aqueles dois espíritos. Para que um se sentasse humildemente numa mesa com cadeirinha dura e ficasse madrugadas e madrugadas escrevendo o que o outro estava dizendo, materializando as informações daquele escritor. Ou seja, o que ele estava dizendo? Os nossos laços não se romperão, nós vamos continuar. Estamos aqui, lá no mundo espiritual, e se eu voltar, nós vamos continuar ligados, porque é a nossa afinidade. E quer prova de amor maior do que essa? Isso é amor. Nós estamos ainda engatinhando na compreensão do que é amar. Amar é você estar à disposição do outro. O outro tem uma tarefa a cumprir, eu me disponho a ajudá-lo. E isso pode gerar uma troca de ajuda mútua. Essa é a fraternidade. E a reencarnação tem por objetivo nos ajudar a conquistar isso.
conquistar o amor, conquistar sentimentos que nos eleve, que faça com que rompamos os laços fortes da materialidade e nos tornemos cada vez mais próximos do Criador. O caminho é longo, mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, temos que ficar felizes e agradecer aos nossos mentores, agradecer ao Criador pela oportunidade de tantas reencarnações, e principalmente desta reencarnação, porque nesta reencarnação nós ainda podemos fazer diferente. Nós ainda podemos mudar aquilo que nós sabemos, lá no fundo do nosso ser, que nós precisamos mudar.